Olá pessoal, meu nome é Alan Douglas Silva, sou bacharel em Direito, sou ex-advogado e também sou funcionário público estadual do estado de São Paulo. Hoje gostaria de falar com vocês a respeito dos maus tratos aos animais, alguns aspectos legais e práticos, tá? Como fonte eu vou utilizar algumas leis e normas, tá? Vigentes no Brasil e também através de pesquisa visualizei em alguns sites especializados, como o World Animal Protection.org.br e também o Pets blog, tá? Então, assim, o que a gente vai falar sobre os maus tratos aos animais? Você sabe o que são os maus tratos? O que é considerado maus tratos aos animais? Normalmente, quando nós temos conhecimento dos maus tratos aos animais, eles envolvem agressões, tá? Condições insalubres, entre outras situações de urgência que elas evidenciam a infração à lei dos crimes ambientais. Todavia, o termo maus tratos é bem mais abrangente do que o que a gente disse acima. Tá? Embora alguns estados e municípios tenham leis específicas em relação a isso, em geral, são considerados também, né, como a gente já verificou em pesquisa, que são considerados maus tratos aos animais domésticos, como cães, gatos, cavalos, coelhos, enfim, qualquer tipo de animal doméstico, tá? Manter os animais em locais anti-higiênicos ou em locais que impeçam sua respiração, movimento ou descanso, tá? Deixar o cão ou o gato ou o animal exposto ao sol por longos períodos de tempo ou, ao contrário, sem qualquer tipo de iluminação, por exemplo, locais fechados, você deixar o animal num porão, alguma coisa assim, tá? Obrigar o animal a realizar trabalhos excessivos, inclusive em competições que possa causar pânico, estresse ou esforço acentuado. Golpear, mutilar ou ferir voluntariamente qualquer órgão do animal, com exceção do procedimento da castração ou cirurgia, enfim, tá? Não providenciar assistência veterinária em casos de acidente ou doença, não garantir alimento e água ao seu animal, abandonar cães, gatos e outros animais, também mantê-lo em rédea curta, né? Ou seja, guia muito próxima ali do local onde ele esteja preso, tá? E a gente analisando essa lista, dá para perceber o quê? Que os maus tratos não são casos isolados distantes do nosso dia a dia. Eles estão, na verdade, mais próximos de nós do que nós imaginamos, tá? E como fazer as denúncias aos maus tratos? E como se encaixa a lei? Você sabe como denunciar e como encaixar isso tudo na lei? Então vamos lá. Agora que você já sabe que os maus tratos é tipificado em lei, o mais provável é que você se depare com uma situação lamentável com os animais, tá? Em seu bairro, principalmente onde a gente mora. E para você não ficar na dúvida sobre como proteger os animais de ruas, né? Vamos ali passear por alguns institutos e alguns conceitos interessantes, tá? O primeiro passo é você angariar provas para você tomar alguma providência. Por exemplo, você vai realizar o boletim de ocorrência ou a denúncia online, você junte fotos, vídeos, relatos de testemunhas, vizinhos, pegue a qualificação deles, ou seja, o nome, endereço, telefone, né, e que eles estejam também dispostos a falar sobre esse assunto, sobre ajudá-lo a denunciar esse caso, tá bom? Outra coisa também em relação aos atropelamentos, né, ou abandono em trânsito, utilizando-se de veículo particular, anote a placa do veículo, tá? E se possível, como a gente já mencionou, tire foto, grave vídeo, enfim, você deve produzir provas para levar até a autoridade policial ou a autoridade competente, tá? Então, como denunciar os casos de maus tratos ou crueldade aos animais, né? Conforme a gente falou lá no site World Animal Protection e também no Pets e também relacionado às leis, nós vamos aqui ler alguns trechos, tá? Que estão descritos nesses sites e fazer comentários à lei, tá?
Quando o assunto é a denúncia de maus tratos ou crueldade aos animais, o Brasil possui legislação pertinente e autoridades competentes que são responsáveis pela manutenção da lei e punição de crimes, obviamente. Você já sabe disso. Caso você presencie ou tenha conhecimento dos maus tratos aos animais, é importante que qualquer animal doméstico, domesticado, animais silvestres ou exóticos, tá? E aí você vai ter condutas como abandono, envenenamento, animais presos constantemente em correntes ou cordas muito curtas, como a gente já mencionou, né? Mantê-lo em locais anti-higiênicos, cometer a mutilação, por exemplo, como cortar a orelha ou o rabo do animal, a cauda do animal, né? Deixar em espaço incompatível com o porte do animal, por exemplo, manter um animal, um pastor alemão preso no banheiro, totalmente incabível, incoerente, tá bom? Enfim, local sem ventilação, tá? Utilizar o animal em shows ou, enfim, que possa causar lesão, pânico ou estresse, como a gente já comentou, né? Colocar o animal para fazer tração, como animais como burros, jumentos, cavalos, para fazer essa tração nas carroças, etc. Colocar os animais para brigar, ou seja, colocá-los em rinha. Então, diante dessa conduta, você deve se dirigir até a delegacia mais próxima ou fazer a denúncia online, tá? E lavrar o competente registro de ocorrência, o boletim de ocorrência, tá? Ou comparecer à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, tá bom? A denúncia dos maus tratos, ela é contemplada no artigo 32 da Lei Federal 9.605, de 12/2/1998, que é a famosa Lei dos Crimes Ambientais, tá? E pela Constituição Federal também de 1988, tá? É possível denunciar também ao órgão competente de seu município para o setor que responde aos trabalhos de vigilância sanitária, zoonose ou do meio ambiente. Lembrando que cada município pode ter uma legislação diferente, tá? Portanto, caso não esteja compatível com a lei, enfim, estadual ou federal, nós vamos aí usar a mais benéfica para o animal. Beleza. Então, vamos lá. Leis de crimes ambientais, artigo 32. Diz o artigo 32, praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Qual a pena? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Tem um projeto de lei já que eles já querem modificar esse tempo, salvo erro, de 1 ano para de 1 a 4 anos, tá? De reclusão e multa. Aí lá no parágrafo 1º, quem também incorre nessas penas? Parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolosa ou cruel, experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos, tá? Então, se existir outro recurso alternativo, lógico que o cientista, o professor, etc., a pessoa que está desenvolvendo esse projeto científico deve usar outros meios que não cruéis e que não coloquem esses animais nessas condições urgentes, ok? A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 e se ocorre a morte do animal. Aliás, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal. Ok, tá. E o que a Constituição Federal diz sobre isso? Lá no artigo 23, que diz sobre a competência da União, diz: é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí vamos para o inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas. 7º, preservar as florestas, a fauna e a flora. Aí lá no artigo 225 fala: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações, tá? Então, aí a gente tem ali também no parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público
Aí no inciso 7º diz: proteger o meio ambiente adotando iniciativas como... Aí aqui nós já temos mandados constitucionais para a proteção do meio ambiente, dos animais, da fauna, etc. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a função ecológica que provoque a extinção de espécies ou submeta os animais à crueldade, tá? Então, essa denúncia pode ser feita nas delegacias comuns, como a gente já comentou, ou nas delegacias especializadas do meio ambiente ou dos animais, e também pode-se denunciar diretamente no Ministério Público ou no IBAMA, conforme pesquisa realizada nesses sites, e também como assegura a lei, a legislação dos estados, municípios e etc. E como se comportar nas delegacias, tá? Primeiro, cumpre a autoridade policial receber a denúncia e fazer o boletim de ocorrência, tá? O policial que se negar a agir estará cometendo o crime de prevaricação. A prevaricação é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Artigo 319 do Código Penal, tá? Caso isso aconteça, então, há como queixar-se no Ministério Público ou para a Corregedoria da Polícia Civil do seu estado. Assim que tiver a notícia, a autoridade policial deverá instaurar inquérito policial ou lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO, conforme a disposição do artigo 5º do CPP, ou também, em caso de denúncia, ele pode promover a verificação antecedente à instauração, né? Então, ele vai verificar para ver se aqueles atos que foram narrados pelo popular, pela pessoa, se bate com a realidade, ok? E se ele negar-se a fazê-lo, sobre qualquer pretexto, lembre-se de que ele pode ser responsabilizado pelo crime de prevaricação, previsto no artigo 329 do Código Penal Brasileiro, tá bom? Então, vamos lá. Que a prevaricação, como a gente já disse, é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, né? Interessante levar esses artigos escritos, tá? Tanto o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, quanto ao que a gente está falando sobre a prevaricação, que é deixar de fazer, né? Também leve até a delegacia ou na promotoria ou o órgão ambiental alguma evidência, como fotos, vídeos, notícias de jornais, mapas, laudos. Importante, o laudo veterinário, se você tiver acesso ao laudo do veterinário, leve consigo o laudo veterinário, porque ali ele vai atestar que o animal está em maus tratos. Se você tiver um conhecido ou se você conseguir levar o veterinário da sua cidade até aquele local para testar, ele vai fazer um atestado e vai juntar, então, no procedimento, tá? Leve, lógico, as testemunhas, o endereço, enfim, de forma mais detalhada possível. Na delegacia a gente já comentou que é importante levar a lei escrita, né? E uma coisa importante saber também é que quem processará essa pessoa, né? O autor dos maus tratos, não é você. Quem irá processar é o próprio Estado, é o poder de punir do Estado, ius puniendi, tá? Então, a partir do momento que o Estado tem o conhecimento de uma infração penal, ele, de forma oficial, vai investigando, tá? E vai processar o autor do delito, tá bom? Também vamos comentar aqui, o decreto 24645 de 1934 reza em seu artigo 1º, todos os animais existentes no país são tutelados do Estado. Logo, uma vez que concluído o inquérito para apuração do crime ou elaborado o TCO, o delegado encaminhará ao juízo para a abertura da competente ação penal, onde o autor da ação será o Estado, será processado, né, na pessoa do promotor de justiça, que é quem é titular da ação penal. Tá bom. Como proceder no Ministério Público? Também, como a gente já comentou sobre a delegacia, né, o Ministério Público é quem detém a capacidade, né, é a autoridade competente para propor ação contra aqueles que desrespeitam a lei dos crimes ambientais. Sendo assim, você pode fazer uma denúncia diretamente no Ministério Público, que agiliza muito mais o processo. Você leva todas as provas, né, atestados
de veterinários, provas, testemunhas, fotos, vídeos, entrega no Ministério Público, ele vai instaurar o procedimento direto ali, ele pode denunciar direto com esse seu material. Você pode dar uma olhada lá na cartilha de denúncias do Ministério Público, como você pode proceder nessa situação, né? E aí tente descrever com mínimos detalhes, com exatidão, os fatos ocorridos, o local e, se possível, como a gente já mencionou também, o endereço dos responsáveis, tá? Sempre leva evidência, como a gente já comentou, tá? Quem mais que você pode levar? Para quem mais que você pode levar esse seu pleito, tá? Você pode também fazer denúncia ao IBAMA, né? A denúncia pode ser feita pelo telefone 0800 61 80 80. Repetindo, 0800 61 80 80. É gratuito, tá? Ou pelo e-mail, tá? linhaverde.sede@ibama.gov.br. Então vamos lá, anota aí. Então vamos lá. linhaverde.sede@ibama.gov.com.br. Então, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, irá encaminhar para o local para, então, a apuração desse delito, tá bom? Também algumas informações úteis, né? Você percebe que o autor do processo será o Estado e não você, como a gente já disse, tá? Você não vai se envolver diretamente, você só vai noticiar. Sendo assim, não tema em denunciar, tá? As organizações não governamentais também possuem um papel importante e insubstituível na sociedade, tá? Nós temos várias ONGs de proteção aos animais nas cidades, né, e nos estados aí. Por exemplo, aqui próximo daqui de onde eu moro, tem a SOS Pets, tem a ONG Bicharada em Tarumã, né? Em Presidente Prudente tem a ONG Anjo de Quatro Patas. Então, vocês podem auxiliar também o trabalho dessas ONGs, tá? Importante também ajudá-los com doações de ração, enfim, resgates, tá? Caronas solidárias, isso é muito importante neste trabalho. As denúncias também podem ser feitas através do site da Delegacia Eletrônica, que em São Paulo é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, a DEPA, tá? Você vai entrar lá, www.ssp.gov.br/DEPA, www.ssp.sp.gov.br/DEPA, ou só digita SP DEPA e vai aparecer para você. Se você é de outro estado, você vai lá e digita, né, proteção animal, por exemplo, Rio de Janeiro, Delegacia de Proteção Animal, RJ, e vai aparecer. Então é importante a participação da comunidade neste processo de conscientização de proteção aos animais. Afinal de contas, eles fazem parte do meio ambiente, fazem parte do sistema de saúde, né? A gente vê que as políticas sanitárias envolvem também a proteção deles, porque eles estão aí, eles podem ser vítimas de diversos tipos de doenças, assim como os seres humanos também podem estar ali interagindo com eles, passando doenças para os animais e os animais para nós. Mas, de via de regra, eles não transmitem para os seres humanos, tá? Via de regra, a maioria das doenças, se vacinados, não tem problema nenhum. Mantenha o seu cãozinho sempre vacinado, procure castrá-lo, se possível, para evitar diversas doenças, como câncer de mama nas fêmeas e outras doenças nos machos, para fazer o controle populacional. Então, gente, não tenham medo, vocês têm aí todas as informações para vocês poderem proceder de forma segura, tá? Em relação aos seus animais, em relação à proteção. Tendo alguma dúvida, procure a delegacia mais próxima, procure a promotoria mais próxima. Também você pode discar 190 e pedir para encaminhar para a Polícia Ambiental essa denúncia. Eles vão estar verificando e vão estar encaminhando para a área do fato, fazendo auto de infração, administrativo, enfim. Colaborem com essa causa tão importante na sociedade. Assim como proteger os idosos, as crianças e todos, nós temos papel fundamental na nossa sociedade de proteção, tá bom? Então, gostaria de deixar essa mensagem aqui. Obrigado aos amigos que assistiram, desculpe os erros aí, mas estamos aqui apenas como um cidadão para conscientizar outros, tá? Dessa mesma forma. Obrigado e conte conosco.